Graça e paz, irmãos. Gostaria de, neste momento, chamá-los para mais uma meditação na palavra de Deus, escrita em Romanos, no capítulo 12. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, vamos ler de 1 até 8. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência. Quem exerce misericórdia, seja com alegria. Nós, irmãos, vemos que tem mais um poço que está sendo visivelmente entulhado pela mentalidade dos modernos filisteus. E esse poço que está sendo entulhado é o poço da santidade. Hoje não vemos as igrejas ensinando aos jovens a respeito deste assunto. Os jovens da igreja não têm o menor problema em deitarem juntos antes do casamento. Muitos pastores não pregam sobre isso para não serem tidos por legalistas, ultrapassados, alguém que tem a mente fechada. Legalismo é a afirmação de que pode-se ser salvo pelas obras da lei. Se a igreja não está trabalhando na direção da santidade, está falhando no âmago do seu ministério. Em Romanos 12, versículo 1, acabamos de ler, Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Uma das primeiras coisas que a igreja deve ensinar aos novos convertidos é que nossas vidas devem ser agradáveis a Deus. O plano de Deus para nós é que sejamos santos, não é que sejamos felizes, é ser primeiro santo, consequentemente seremos felizes. Ser santo é ser diferente, porque é ser separado do mundo. Isso significa que nossos planos são voltados para Deus. Somos chamados por Deus a este mundo, mas devemos estar separados dele, do mundo. Ser santo é estar separado por Deus para o seu serviço. É viver como povo que pertence a Deus pela nossa pureza e bondade numa sociedade pecaminosa e corrupta. É tão interessante ver aqui em Lucas, no capítulo 4, versículo 34, um demônio reconhecendo que Jesus é o Santo de Deus. Porém, qualquer pessoa lendo os evangelhos
nota que Jesus é diferente dos outros homens. Ele estava no mundo, mas não era do mundo, o mundo não estava dentro dele. Assim, e a ele nós devemos imitar para sermos santos. Quanto mais olhamos para Jesus, o amamos e queremos imitá-lo. Quanto mais olhamos para ele, mais o refletiremos em nós. A chamada à santidade é para todos os filhos de Deus. A igreja, ao longo dos anos, vem encobrindo essa verdade. Temos, infelizmente, aceitado um padrão duplo. Pedro nos diz que somos nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, para manifestar as obras e as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Cristo quer nos santificar. Ele não quer nos fazer ridículos. Caminhar a rota da santidade é evitar a todo custo toda a obra da carne, pois o poder do Espírito Santo está em nós. Se nós já estamos salvos, não somos mais escravos do pecado. Ele não tem mais autoridade sobre nós. É pela renovação das nossas mentes que o nosso caráter e comportamento são transformados. Vemos tantas vezes a Bíblia nos ensina a direcionar nossas mentes na verdade de Deus, e assim nós seremos transformados. Aqui mesmo, em Filipenses, eu vou ler Filipenses no capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, no versículo 8. Eu vou ler. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Tá vendo? Seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Mas também acontece algo se nós aplicarmos o nosso coração ao pecado. Aqui mesmo em Romanos 8, no versículo 5 e 6 está escrito: porque os que se inclinam para a carne cogitam das obras das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Continuando no versículo 7, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quando nós falamos carne, a Bíblia fala carne, está falando da nossa mente carnal. Não se trata do corpo, se trata da mente carnal, é o psique, não é soma, é psique. Pneuma é o espírito, psique é a alma, soma é o corpo. Tem pessoas que confundem a palavra carne porque acham que carne é o corpo. Não, carne é a mente separada de Deus. Autocontrole é, antes de tudo, uma mente controlada. Controlada pelo Espírito, mas você tem que se esforçar. Quando nós entregamos nossas mentes,
nossa atenção para determinadas práticas, veremos o resultado de tudo isso. Nos afastamos de Deus. O que semeamos em nossas mentes, colheremos nas nossas ações. Se você pensa e mergulha nos maus desejos que vêm, você dá âmbito livre para os seus pensamentos, suas fantasias prejudiciais, você depois vai colher isso tudo nas suas ações. Quanto mais parecidos com Jesus nos tornamos, o mundo vai nos odiar. Somos ridicularizados. Mas Jesus diz que devemos nos alegrar, porque grande será o nosso galardão. Precisamos de um retorno a Pentecostes, meus irmãos, onde e quando uma energia de altíssima voltagem, de poder sobrenatural, atingiu aqueles discípulos. Foi um fluir tão grande, o Espírito encharcou a terra com a sua água. É o que precisamos hoje na igreja do século 21. Pois esses poços abertos, de onde beberam nossos pais da fé, foram ao longo da história entulhados pela mentalidade teológica palestina ou filisteia. Nós queremos as igrejas cheias. Então, para a igreja, para o povo que vai na igreja se agradar daquele ambiente, tem que ter um pouquinho do mundo, porque o povo gosta das coisas do mundo. Então fazemos o possível para alegrar os visitantes, para provar para eles que nós não somos ultrapassados, que dá para conviver com um pouquinho de luz e um pouco de trevas, um pouquinho de graça, um pouquinho de pecado, um pouquinho de Deus e um pouco do diabo. E assim nós vamos vivendo nesse engano, e as pessoas que vão lá não vão demorar muito, porque elas estão cansadas disso lá no mundo. As almas estão precisando de Jesus e vão para a igreja para serem enganadas por aqueles que querem vender mais, por aqueles que estão mais interessados numa grande população. Não podemos esquecer que o Espírito Santo é, acima de tudo, santo. E o objetivo do Espírito é santificar os filhos de Deus, tornando-os cada dia mais parecidos com Jesus. Vemos o que está escrito em Romanos 8, no versículo 29, quando Paulo diz: e aqueles que de antemão conheceu, a esses também predestinou para serem feitos conformes à imagem de seu Filho. Tá vendo? Deus tem Jesus como modelo de filho. E Ele quer que todos nós sejamos como Jesus. Por isso Ele nos dá o Espírito, e o Espírito vai trabalhando em nós essa caminhada de santificação. Porque a santificação, desculpem, a conversão se faz de uma vez por todas. Você é salvo naquela hora. Jesus Cristo lhe salva, você se rende, está salvo. Mas então vai começar uma caminhada chamada santificação, que vai ao longo da sua vida. O Espírito Santo em você, o Espírito em você e a palavra de Deus vão fazendo você, transfigurando na imagem de Jesus Cristo. Por isso que cada dia mais nós vamos agradando mais ao nosso Pai, porque vamos nos parecendo com Jesus Cristo. Muitas vezes temos visto a total indiferença da igreja ao trabalho do Espírito Santo.
Parece que temos tantas coisas a fazer, tantos eventos, que já não precisamos mais dele. O trabalho do Espírito Santo, sob a égide da mentalidade palestina, é substituído por análise psicológica. E cada vez mais são necessários os ensinos sobre a alma, porque a obra do Espírito Santo foi substituída pela histeria. Tem o Espírito Santo quem tem um ataque de riso incontrolável, quem começa a parar, a pular sem poder parar. E assim, mas quem começa a mencionar coisas que ninguém entende, como se a igreja fosse um lugar para um espetáculo. Quando vemos tudo o que já aconteceu na história da igreja, perguntamos: será que Deus ainda pode fazer tudo isso novamente? Meus irmãos, eu creio de todo o meu coração que não só Deus pode, mas Ele quer. A Bíblia diz: este é o desejo de Deus, a nossa santificação. O Senhor Deus, nosso Pai, deseja que a sua igreja aqui na terra transmita um senso quase palpável da presença de Deus. Um desejo profundo de eliminar todo o pecado e impactar poderosamente a comunidade lá fora. Lembremos do que Deus fala por boca do profeta Jeremias, no capítulo 6, no versículo 16. Ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai nele e achareis descansos para as vossas almas. Nós vemos aqui Deus mandando procurar pelas veredas antigas. Quando nós olhamos lá no início do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, sabendo que Lucas não conheceu Jesus enquanto Jesus estava no seu ministério visível aqui na terra, mas ele recebeu o Evangelho, escreveu o terceiro Evangelho, escreveu Atos dos Apóstolos, andou com Paulo, porque ele era o médico de Paulo. Ele diz assim, logo na abertura do seu Evangelho: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Tá vendo? Nós vemos Lucas buscando na fonte, nos discípulos que viveram com Jesus, que aprenderam com Jesus, 3 anos andando, comendo, dormindo, vivendo, aprendendo com Jesus. É lá que ele vai buscar o ensinamento. Aqui Deus diz: ponde-vos à margem do caminho e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai nele, achareis descanso para as vossas almas. Mas nós estamos atrás das veredas antigas, estamos atrás da palavra que ouviram de Jesus Cristo? Não, nós estamos eufóricos no modernismo dentro da igreja. Estamos atrás das coisas do mundo para satisfazer a nossa mente carnal dentro da igreja. E por isso aceitamos todo o lixo que vem lá de fora, dentro da igreja.
e aquilo que é verdadeiro, a água limpa da santidade, nós não aceitamos, porque isso tudo passa a ser obsoleto, mas é absoluto. Nós vemos aqui que nós precisamos considerar o momento da igreja na terra. Quantas mudanças, métodos, novidades. E esquecemos de que sem santidade ninguém verá a Deus. Estamos em Cristo para sermos santos, separados para boas obras que Deus, de muito tempo atrás, separou para nós, para andarmos nelas. Portanto, meus irmãos, tiremos o entulho que está cobrindo a ministração sobre a santidade, porque isso é o âmago da igreja. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.